a inveja realmente mata. Bom, eu resolvi contar esse breve relato para alertar as pessoas sobre o poder da inveja em nossas vidas e que não podemos confiar em ninguém. Sem mais enrolações, vamos ao relato. Faz 3 anos que eu me mudei de cidade. Vim de uma cidade do interior com poucas oportunidades de emprego. Então, quando eu terminei a faculdade, eu decidi fazer a mudança, para uma cidade maior, para assim ter mais oportunidades ali de emprego e crescer na vida. Logo quando eu cheguei, eu não conhecia ninguém. Eu morava com o meu pai e com a minha madrasta, mas eles sempre ficavam na deles, sabe? Afinal, eles já tinham uma vida antes da minha chegada. Então, seguiram com ela normalmente. Só que depois de uns 3 meses, finalmente eu fiz amizade com uma menina, que aqui eu vou chamá-la de Joyce. Joyce sempre foi uma boa amiga para todas as horas e trocávamos confidências, saíamos juntas. Assim, nós não desgrudávamos. Ela foi até a minha madrinha / testemunha de casamento no civil. Eu sou católica, Lili, e desde que cheguei aqui sempre frequentava as missas. Mas eu ia na matriz, pois não tinha muito conhecimento das demais igrejas ali próximas ao bairro onde eu morava. Até que depois de 6 meses morando ali com o meu pai e com a minha madrasta, chegou uma hora que não deu, sabe? Então eu resolvi ir morar sozinha. Eu tinha um bom salário e eu conseguia me manter. Então eu aluguei um apartamento e fui morar no andar de baixo do apartamento dessa minha amiga Joyce. Assim que eu me mudei, eu fiquei sabendo que havia uma igreja ali perto do condomínio, onde eu morava, e comecei a frequentar essa igreja. Até porque ela era mais perto e os horários de missas eram mais flexíveis. Depois de um tempo frequentando ali a paróquia, o pároco, que também era o padre, me chamou para um determinado cargo na igreja que eu não irei citar aqui. E na época eu já fazia alguns trabalhos ali dentro de pastorais, de dentro e fora da igreja, incluindo um trabalho voluntário, digamos assim. Então o padre me chamou e também chamou mais uma pessoa para coordenarmos ali a pastoral, sabe? Para a gente comandar juntas. Essa pessoa aqui, eu vou dar o nome dela de Cíntia. Ela aparentava ser uma pessoa muito legal, muito simpática, com uma história inspiradora, visto que ela tinha uma doença rara, entre aspas, e havia perdido a sua mãe recentemente. Ela passou a morar sozinha por conta da perda e todos da igreja ficavam com pena dela por causa disso. E assim, Lilica, eu odeio vitimismo ou coisas assim. Eu acredito que passamos pelo que passamos porque Deus tem um propósito para nós e que devemos confiar. E eu esqueci de mencionar que depois que eu fui morar sozinha, eu me casei 6 meses depois com o meu namorado. Enfim, o tempo foi passando e fomos exercendo ali o nosso cargo juntas, e eu me considero uma pessoa muito empática. Porém, as coisas começaram a ficar meio estranhas, Lilica. Ela sempre me dizia para que eu aproveitasse a minha mãe, enquanto ela estava viva. E não era algo que ela citava de vez em quando, não. Era em toda a conversa que tínhamos, sabe? Era em toda mesmo. Tinha vezes que a gente estava falando assim sobre assunto, sei lá, referente ao nosso cargo na igreja. Mas não, ela insistia em voltar ao mesmo assunto sobre a minha mãe. Me mandava fotos e áudios dela chorando muito e também fazia algumas montagens, sabe? Com fotos de antes e depois da perda dela. Enfim, eu não consigo mensurar, sabe, o tamanho da dor da perda, mas eu acredito que tudo tem um limite. Tudo dela era melhor, tudo mesmo. Às vezes ela até mencionava que era a favorita por todos ali da igreja por causa de tudo que aconteceu. Sendo que assim, eu nunca quis competir com ela, sabe? Em nada. Eu só queria mesmo era exercer a minha função e pronto. O auge para mim foi quando, de forma inocente, eu comentei que estava feliz no meu casamento, sabe? Comentei ali como meu marido era bom e como ele era atencioso, enfim. Só que Lilica, pasme. Naquele mesmo dia nós brigamos feio, como nunca havíamos brigado antes. Foi bizarro. Um outro episódio foi quando eu comentei com ela que eu estava com muita vontade de comer um determinado doce e que havia pedido pelo iFood. Assim que ela começou a me responder, o pedido foi cancelado na hora. Eita, gente, mas a inveja da bicha ia longe, hein? Olha, eu estava achando tudo muita coincidência. Não era possível que uma pessoa podia ser tão invejosa nesse ponto. Até que o mais improvável aconteceu e que para mim não tem explicação. Eu ia comemorar o aniversário de uma amiga em um hotel.
Éramos em 7 meninas e a minha amiga alugou um quarto para que pudéssemos passar o aniversário dela de um jeito diferente. Sabe, como uma festa do pijama. E aí eu pedi para que a Cíntia me cobrisse ali no cargo da igreja no dia em questão, pois eu não iria conseguir ir à missa. E aí ela disse que iria me cobrir sim, sem problemas, e até me perguntou, né? Onde você vai que não vai poder ir à missa? Eu posso saber? Sabe? Perguntou. E aí, né? Eu caí na besteira de contar a ela. Leandra, no dia seguinte, a minha amiga amanheceu muito, mas muito doente. Ela estava com uma forte infecção de garganta e, infelizmente, né, precisou adiar o nosso encontro no tal hotel, porque, diante da situação, ela não ia conseguir aproveitar o próprio aniversário, né, doente do jeito que estava. Outra vez que chegou a ser bem bizarro também, e esse dia eu tenho certeza que ela tentou fazer algo por mim, mas não conseguiu, graças a Deus. Estávamos trabalhando em uma festa regulamentar ali da igreja e trabalhando voluntariamente mesmo. Até que ela chegou para o meu marido e entregou um pastel e disse: "Dá esse pastel para ela comer." Só que é claro que o meu marido não deu e jogou fora. No outro dia, ela o viu e perguntou, sabe, com muita insistência, se eu tinha comido o tal pastel e se eu estava bem. Gente, ela ainda teve a audácia de ir lá perguntar se ele deu o pastel para ela. Olha, ali eu tenho certeza que aquele pastel que ela me ofereceu estava com algo maligno e forte. E assim, detalhe, o pastel que ela entregou para o meu marido era um pastel doce. E nessa festa não estava sendo confeccionado nenhum pastel doce. Era somente sabores tradicionais como carne, pizza e queijo. Enfim, lembra da minha amiga que eu citei lá no início? Aquela primeira amizade que eu tive, sabe, quando eu me mudei? Pois é. Um certo dia eu comentei com Cíntia sobre nossa amizade, de como nós nos dávamos bem e de como ela me ajudou quando eu cheguei na cidade. Não demorou nem 2 dias para que Joyce simplesmente parasse de falar comigo. E sabe, sem mais nem menos. E não fazia sentido, pois estávamos com a nossa relação normal. Sabe, até enviando memes uma para outra. Enfim, tem alguns outros episódios que aconteceram também, mas que eu não vou contar aqui para o relato não ficar extenso e para não chegar até a pessoa também. Mas o que eu tenho para falar é que precisamos ficar de boca fechada. Porque às vezes quem menos você espera, sim, quem você menos espera, que é aquela pessoa com cara de coitadinha, de sonsinha, que todo mundo gosta, essa pessoa pode te invejar e muito. Obrigada, Lilica. E aí o relato acaba por aqui. Um beijo, tá? Muito obrigada.